Agora que você já viu aí a dinâmica do flashcard, eu vou dar algumas dicas para vocês de como montar os flashcards, tá bom? São dicas que vão te ajudar pelo seguinte: quando você começa a montar os flashcards, você vai ver que seus flashcards não vão ficar muito bons, natural, todo mundo começa assim. Mas à medida que você vai revisando, você vai vendo, podia ter mais maldade nessa questão, podia ter feito ela melhor, podia ter feito ela com mais conteúdo, enfim. Vários fatores que poderiam deixar seu flashcard melhor, mais proveitoso. Então, para te ajudar, eu já vou dar algumas dicas para encurtar esse caminho seu. Mas não se preocupe, seus flashcards, principalmente os primeiros, vão ficar ruins. Mas não tem problema, porque você vai melhorar, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, escreva uma afirmativa que você acha lógica, está certa, mas na lei está o contrário. Ou seja, será uma afirmativa falsa, mas que você, antes de estudar, acreditaria que seria verdadeira. O que é isso? Vamos dar um exemplo. Estou lá lendo a legislação. Portaria 210 de aves. Vestuários e instrumentos de trabalho. 5.2.1. Será obrigatório o uso de uniforme branco pelos operários. Faculta-se o uso de uniforme de cor escura para trabalhadores de manutenção de equipamentos e que não manipulem produtos comestíveis. Não será permitido o uso de roupas de cor escura por baixo do uniforme de trabalho. Ok. Aí eu li também que os funcionários que executam funções de higienização de instalações e equipamentos devem ser perfeitamente identificados para a finalidade de que haja uma melhor identificação. Verificação da apresentação dos trabalhadores quanto à correção e limpeza do uniforme de serviço, inclusive gorros, com 2 ou mais trocas por semana, facultando-se o uso de aventais plásticos ou transparentes. Então, isso foi o que eu li na legislação sobre o uniforme de uma forma geral. Aí vem, o que eu vou extrair disso? O que eu achei interessante para eu colocar no meu flashcard? Fui lá e grifei. Obrigatório uniforme branco. Faculta-se uniforme escuro para quem estiver trabalhando em manutenção de equipamentos ou quem não manipule produtos comestíveis. Então, eu vou elaborar uma questão que me fale sobre isso. Ok. Mas teve uma coisa que me chamou a atenção. Limpeza do uniforme, 2 ou mais trocas por semana. Eu, particularmente, acharia que quem manipula alimentos deveria trocar de roupa todos os dias, devia ser diariamente. Mas a lei permite 2 vezes por semana. Isso quer dizer que uma pessoa que manipula alimentos pode trocar o uniforme 2 vezes por semana, é permitido. Isso me chamou a atenção. Então, se tivesse uma questão falando o seguinte: os funcionários que manipulam alimentos comestíveis devem usar o uniforme branco e obrigatoriamente trocá-lo diariamente, marcaria verdadeiro assim, tranquilamente. Tranquilamente. Só que não é. Então, quando você lê alguma coisa na lei que fala alguma coisa que é o contrário do que você imagina, aproveita para fazer uma questão colocando como você pensa, como você acha que é, só que na resposta você elucida. Os funcionários devem trocar o uniforme pelo menos 2 vezes por semana e o uniforme realmente deve ser branco. Portaria 210, item 5.2.1. Observação: faculta-se o uniforme escuro para funcionários que não manipulam produtos comestíveis e para funcionários que trabalham na manutenção de equipamentos. Então, veja só, uma questão que contesta o que eu acho lógico me chama mais atenção para eu memorizar da forma correta. Eu nunca mais vou esquecer que basta trocar 2 vezes por semana o uniforme de quem trabalha com produtos comestíveis que a lei aceita. Então, tá aí. E aproveitando o gancho, repare que isso aqui já respondeu a afirmativa, mas eu aproveitei a oportunidade e coloquei faculta-se uniforme escuro para essas 2 situações. Respostas completas agregam conhecimento e aumentam a nossa compreensão do conteúdo, mas sem sair do foco. É claro que eu não vou exagerar em encher de informação, mas uma informaçãozinha a mais, em uma questão, eu já aproveito para 2 informações importantes. Tá bom? Mais um exemplo. Falando agora lá da IN 8 de 2007, sobre doença de Algesic para suídeos.
Sacrifício sanitário, item 2.1.2. Lá me fala o seguinte: os suídeos deverão ser sacrificados preferencialmente no interior das valas e terão suas cavidades abdominais abertas. Aí vem, o que extrair disso? Sacrifício sanitário, preferencialmente nas valas. Cavidades abdominais abertas. O que me chamou a atenção? Primeira coisa, eu acharia que o sacrifício deveria ser no interior das valas, por questões de contaminação, etc. Eu acho lógico que seja dentro da vala. Só que a lei não. A lei fala que é preferencialmente. Ok, uma informação que contradiz o que eu achava, o meu senso. E essa aqui, cavidades abdominais abertas, eu jamais marcaria uma questão que falaria, antes de estudar, é claro, que cavidades abdominais seriam abertas, porque é uma forma de sair o vírus, de sair bactéria, etc., e contaminar o ambiente. Então, eu não marcaria isso como verdadeiro, eu marcaria isso como falso. Então, eu vim aqui e montei uma questão. Animais acometidos pela doença de Algésque, sacrificados sanitariamente, serão incinerados ou queimados e enterrados. Ok. Obrigatoriamente, deve-se sacrificá-los dentro da vala. E não se aconselha a abertura da cavidade abdominal. Isso é o que eu acho que estaria certo. Só que a gente viu que está errado. Então, eu monto um flashcard contradizendo o que eu acho até então e na resposta eu coloco falso. Aí eu coloco a minha explicação, deve-se abrir a cavidade abdominal dos suídeos sacrificados com doença de Algésque. Não é obrigatório sacrificá-los na vala, é preferencialmente. E eu ainda coloquei o artigo na íntegra, que é: os suídeos deverão ser sacrificados preferencialmente no interior das valas e terão suas cavidades abertas. IN 8 de 2007, anexo. Então, eu posso colocar a minha explicação mais o artigo na íntegra, se eu achar que convém. Tá bom? Então, ó, uma questão que contesta o que eu acho lógico me chama mais a atenção para eu memorizá-la da forma correta. Tá bom? Então, essa é uma primeira dica. Próxima. Questões com mais informações ou completas podem explorar mais o conteúdo. Assim, aprendemos mais em um único flashcard. Mas não pode haver excesso de informação. Então, em vez de eu colocar, às vezes, uma questão muito simplinha, eu posso colocar alguma coisinha a mais, alguns detalhes, etc., para deixar ela mais encorpada, parecendo com uma questão de prova de verdade. E uma outra dica é o seguinte: pesquise o que for relacionado com o assunto para fechar um raciocínio sobre o mesmo assunto. Bom, vamos explicar isso melhor. Então, eu estou lá lendo o conteúdo. Portaria 711 de 95 de suídeos. Exame da carcaça. Visualmente, examinar, cortando, se necessário, as glândulas mamárias, condenando-as em casos tais como lactação, mamite, actinomicose. Veja só, falou das glândulas mamárias de suídeos. Eu posso aproveitar esse momento que eu estou na portaria 711 e pensar: o que o RISPOA pode falar de glândulas mamárias? Então, eu vou lá e vou fazer uma pesquisa. Como que eu faço isso? Vou dar uma dica para vocês. Eu venho aqui e abro um RISPOA. Se eu apertar Ctrl F para PDF ou Ctrl L para o pacote Office, eu posso digitar a palavra que eu quiser, bater Enter, e ele vai achar ela para mim, tá certo? Então, vamos supor que eu digitei mamária. Tem que colocar acento. Então, achei aqui no artigo 183 que as glândulas mamárias devem ser removidas intactas, a presença de pus nas mamas, etc. O aproveitamento da glândula mamária para fins alimentícios pode ser permitido. Então, eu vi um monte de informação sobre glândula mamária que eu posso aproveitar para colocar junto. Então, voltando aqui, eu peguei o que eu achei interessante sobre glândula mamária e coloquei. Ó, RISPOA artigo 183 fala de bovídeos. Isso é importante a gente ver. Você sobe lá e vai ver que o título estava falando sobre bovídeos em relação ao artigo 183. Então, lá fala o seguinte: as glândulas mamárias portadoras de mastite, bem como as de animais reagentes à brucelose, são sempre condenadas. Parágrafo 2º.
O aproveitamento da glândula mamária para fins alimentícios pode ser permitido depois de rigoroso exame do órgão. Sua retirada da carcaça deve ser feita com cuidado de se manter a identificação de sua procedência. Então, eu posso fazer um flashcard agora mais rico. Por quê? Porque eu estou juntando o que fala na portaria 711 sobre glândula mamária de suídeos com o que o RISPOA fala. No RISPOA não tem nada específico para suídeos, mas tem para bovídeos. Então, eu vou lá fazer o meu flashcard, aproveitando essas informações através dessa minha pesquisa, usando Ctrl F para PDF ou Ctrl L para Word, Excel, que são pacote Office. Tá ok? Então, eu quero falar com vocês agora da questão simples e da uma questão com mais informação, que era uma das dicas. Então, eu poderia fazer uma questão assim: glândulas mamárias de porcas em lactação devem ser condenadas. Acabou. Só que eu posso fazer uma questão um pouco mais elaborada que vai me forçar mais. Então, glândulas mamárias são inspecionadas na linha E. Já paro para pensar se está certo ou está errado. Com a carcaça. Se detectado alterações, são enviadas ao DIF e cortadas, caso necessário. Se comprovado mastite ou glândula em lactação, as glândulas mamárias devem ser condenadas. Ok. Verdadeiro ou falso? É na linha E que se inspeciona a carcaça. E é na inspeção de carcaça que se inspeciona a glândula mamária. Então, aqui está certo. Detectadas alterações, são enviadas ao DIF, Departamento de Inspeção Final, e cortadas caso necessário. Verdadeiro. Se comprovado mastite ou glândula de lactação, devem ser condenados. Verdadeiro. E opa, está faltando. Faltando mais um para suídeos e mais um para bovídeos. Então, eu venho aqui na resposta e escrevo: glândulas mamárias devem ser condenadas em 3 situações: lactação, mastite e actinomicose, em relação à portaria 711. Mas para bovinos, animais com brucelose, a glândula mamária também é condenada. Então, na questão, eu podia completar ainda com actinomicose e lembrar que para bovinos tem a brucelose. Artigo 183, RISPO-A. A glândula mamária saudável e em estado fisiológico normal pode ser usada para consumo. Artigo 183, RISPO-A. Então, aproveitei aqui para colocar esse parênteses nessa questão. Então, aproveitamos e pesquisamos sobre glândula mamária para suínos e bovinos para explorar o assunto e fecharmos o raciocínio global. Fica mais fácil para o nosso cérebro condensar, né? E na resposta exploramos todas as situações em que a glândula mamária pode ser condenada, que são essas 4 situações. Tá ok? Próxima dica. Quando colocar mais de uma questão no flashcard, coloque sobre o mesmo assunto para te ajudar a fechar um raciocínio sobre aquele mesmo assunto. Vamos ver então na prática o que seria isso. Por exemplo, estou aqui fazendo o bloco de inspeção de suínos. Ao se inspecionar a carcaça de porcas e detectar estado de lactação na linha E, deve-se encaminhá-la junto com as vísceras para o DIF. Essa próxima questão aqui, em vez de eu colocar uma questão de A e E, ou uma questão de suínos que seja do exame antemortem, eu venho aqui e coloco uma questão que tem a ver para fechar um raciocínio. Então tá, ela foi para o DIF. Glândulas mamárias, quando detectadas mastite ou glândula em lactação no DIF, devem ser condenadas. Então, uma questão tem um tanto de informação, aqui completa informação do mesmo assunto. Então, chega na resposta, eu coloco: carcaça de porco em lactação ou com mastite vai para o DIF. Faça uma incisão profunda na glândula mamária, na linha, e manda para o DIF a carcaça com as vísceras. Portaria 711. Poderia copiar o artigo na íntegra, como também posso colocar com as minhas palavras. Tanto faz. Glândulas mamárias devem ser condenadas, a outra é verdadeira também, em 3 situações: lactação, mastite e actinomicose, portaria 712. E aqui o artigo do RISPO-A e do RISPO-A que a gente já viu. Então, respostas bem completas, tá vendo? Então, o que é a dica aqui? Colocar 2 assuntos relacionados para facilitar aí seu entendimento geral.